Você já se perguntou quem está por trás das telas? Invadindo sistemas ultra seguros, desvendando códigos complexos e desafiando os gigantes da tecnologia? O mundo dos hackers é tão fascinante quanto misterioso. Cada descoberta e falha revelada por esses especialistas impulsiona a inovação e promove a evolução dos mecanismos de defesa digital, criando um ciclo contínuo de aprimoramento. Essa dinâmica não só eleva o patamar da segurança online, mas também amplia nossa compreensão sobre a importância de um ambiente virtual robusto e resiliente. Hoje discutiremos sobre um mundo onde cada linha de código carrega um segredo e cada vulnerabilidade exposta se transforma em um convite para o conhecimento. Aqui, a informação se transforma na ferramenta mais poderosa, capaz de transformar a forma como interagimos com a tecnologia e redefinir os limites do que é possível. Bem-vindo ao Submundo Digital. Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu adoraria fazer o nosso editor colocar a música do primeiro Matrix agora, que é muito legal, que é tipo, pra mim é música de hacker. Mas infelizmente o Spotify derruba a gente hoje em dia. Então vai ficar aí com essa música aí que vocês estão escutando agora. Eu sou Andrei Fernandes e eu já tive alguns sites derrubados. Obrigado aí, galera. Beijo pra vocês. E pra me ajudar, temos aqui ele que hackeia o Mundo Freak desde que começou a gravar, Rafael Jacaúna. Pessoal, hack é um negócio muito sério. O máximo que eu já derrubei de site foi quando eu derrubei meu modem. E temos ela aqui também, a nossa rainha do código, Jay Carrillo. Tenho duas coisas pra dizer. Quando eu fui fazer essa pauta, começou a vir propaganda pra mim de defesa de sistema. Eu falei assim, meu Deus, eu não fico livre nunca. E segundo, quando eu comecei a gravar Mundo Freak, já que todo mundo vai falar mal do Pinguim, eu gravava no Pinguim, eu tive que mudar, me partir o meu computador pro Windows, porque não dava, eu não aguentava. Porque só usava meu computador pra programar na faculdade, né? Pinguim é o quê? Você tentou vender o seu ninho? Não. Quem dera, não. Essa foi muito específica. Isso é uma referência, nossa, é uma referência a Linux, Rafael. O sistema operacional que só quem tem muito tempo livre gosta. Vai se ferrar! Eu não tinha opção. Quem quer o cara gosta de jogar Dark Souls no computador, é isso. Essa que gostou dele. Não, é que foi ruim, porque eu entendi, mas aí eu fiz a referência daquele meme da Pinguim querendo vender o Pinguim, entendeu? Entendi. Patrício! Isso. Você fuerte. E temos aqui, ó, calma aí, gente. Eu tenho que colocar, a gente colocou a voz robótica nele pra ninguém identificar dele. Ó, chamamos aqui o maior hacker de todos os tempos, Venâncio. Como é que é? Hashtag @Venâncio. E aí? É isso aí, galera. Eu tenho trauma de Linux porque eu já tive que escrever o driver da minha placa de vídeo pra poder rodar essa merda. Puta Meu merda, Jesus foi pior amado. do que eu, pior. É, o vício, minha gente, ele tem limites, então. E limite é município. Ai, o que aconteceu com o Rafael? Jesus Cristo, hoje vai ser bom. Como é? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Você não gosta do Rafael? O Rafael é isso aí. O que aconteceu comigo? O Rafael foi picado por um Fernando Sussman radioativo, coitado. Referência a Fernando Sussman no Mundo Freak, coisa que eu só veria no Magicando. Já sei nem quem Tá é. no chat aqui, o Sussman. Olha aí, ó. Abre o chat aí, você vai ver o Fernando Sussman. Dá um abraço pro Fernando Sussman. Aliás, lembrando, hein, gente, apoia.se/confidencial. Você vai ter a oportunidade de ver uma gravação como essa, tá? Quase todas as gravações do Mundo Freak passam aqui pelo crivo dos nossos apoiadores que estão sempre com a gente aqui nesse Thunderdome digital, que é uma gravação do Mundo Freak. E hoje a gente vai falar do quê? Sobre hackers. E assim, o nome da pauta é O Mundo dos Hackers. E, cara, eu tô me sentindo no Fantástico da década de 90, falando Rede Mundial de Computadores. Então, provavelmente, o título desse episódio não vai ser esse.
Vai ser alguma coisa que é mais interessante, é que você vai estar vendo, isso é um problema do futuro, né? Mas a ideia geral desse podcast é um podcast que eu tô querendo gravar há muito tempo sobre esse fenômeno que não é novo, desde que a internet existe essa questão dos hackers. E eu vou ser bem honesto que eu sempre quis gravar essa pauta, porque meu Andrei, de 12 anos, sempre foi fascinado por esse universo. Tinha 3 coisas que o Andrei queria muito ser quando crescesse. Saber fazer parkour, que é algo que só existiu na primeira década dos anos 2000, né? Depois ninguém nunca mais faz esse negócio aí. Ah, Andrei, eu faço parkour. Não faz, mentira. Ninguém mais faz isso. Morreu, acabou. Outra coisa é, eu adorava essas paradas de hacker. Eu adorava mexer nos computers. Eu era o menino dos computers. Só que infelizmente eu nasci com um QI abaixo do necessário pra programar. Não... Mas foi por isso que você virou designer, então? Porque você gostava de mexer com programas? Tá, caralho, ofendeu agora o designer quando ele falou, seu QI é baixo, por isso que você virou designer? Exatamente. Não. O designer se ofendendo imediatamente. Porque você gostava de mexer com computadores, etc. Porque a galera ou vai pra ciência da computação, ou vai fazer o que na época eram os cursos de informática, e caía no designer, né? Sim. Eu fiz vários cursos de informática. Cara, sabe o que eu fiz de curso? Eu fiz curso de Second Life. Quê? Uau! Isso. Quem lembra de Second Que Life? isso? Second Life? Que Como assim esse curso de Second Life? Você tá de sacanagem. Curso de Second... Pra vender terreno? Ele datilografava. O Second Life, ele é o metaverso antes do metaverso. Todo mundo tava falando disso, era o futuro. E tinham cursos que as pessoas ofereciam pra ganhar dinheiro no Second Life. E tem uma versão do Andrei que investiu em Bitcoin na época que apareceu, que não conhece nenhum de vocês, não sabe o que é podcast e tá hoje no Havaí. Mas esse Andrei nunca conseguiu ser realizado, porque na época eu adorava o conceito da questão da moeda descentralizada quando apareceu, mas eu era um jovem de, sei lá, 11 anos e eu só assim, quem guarda esses papos aí geralmente tá nessa faixa de etária mesmo, né? Nem que seja mentalmente, né? Isso é que eu não sabia inglês, né? E naquela época você não tinha, hoje tem tutorial na internet, as operadoras, enfim. Mas eu tô falando, por que eu tô dando todo esse preâmbulo assim? Porque realmente eu gosto muito desse universo alternativo. E, cara, se você for imaginar, o pequeno Andrei nerdzinho de fóruns de internet, o meu mundo era aquele. Com 0 habilidades sociais. Porra, tu vê aqueles filmes lá das galera dominando as interwebs, a rede mundial de computadores. Então isso aqui é um grande abraço aí pra todos vocês que gostam desse universo, né? E eu acho que eu gostaria de começar esse episódio fazendo aquela velha diferenciação. Porque o termo... Assim, gente, desculpa, eu vou ter que ser meio básico, porque a gente nunca fez um episódio como esse. Então eu tenho que fazer aqui. O termo hacker, ele... não significa necessariamente um pirata da internet, como, né, diria nos anos 90. Ele é um termo que inicialmente ele surge, né, como sendo algo que define alguém que gosta muito de computadores. E até hoje, assim, eu não sei como é que funciona hoje nesse universo do hackerativismo, né? Provavelmente o que eu tô falando talvez até esteja atualizado, mas na minha época, inclusive, o termo hacker era muito mal utilizado, porque você tinha aquela diferenciação entre o hacker e o cracker, que o hacker é aquele cara que entende muito dessa questão da defesa de computadores, internet, nananana. O cracker seria o hacker do mal. Vinícius, você sabe se isso foi atualizado? Você tá recebendo aí as newsletters aí do mundo? Então, deixa eu fazer uns breves anúncios aqui, primeiro. Primeiro eu queria mandar um salve pro pessoal da BIM que tá ouvindo a gente. Opa, abraço aí pra galera da BIM. Não, peraí. Deixa eu só comunicar isso aqui. O Vinícius falando isso de óculos escuros, capuz e luz vermelha, tá bizarríssimo. E o computador no fundo. Cara, pra quem não é apoiador, tá perdendo o Vinícius paramentado. Tá um negócio de louco. Então, é que hoje fez um friozinho, eu falei, mano, eu vou pegar um casaco, mas não vou pegar qualquer casaco. Eu vou fazer um cosplay de Hackerman e vou pra essa porra. Enfim, vou dar uma leve carteirada aqui, que eu tenho... Pouca gente sabe disso, por causa que eu trabalho hoje em dia com livro esotérico, né? Não tem nada a ver. Mas eu tenho uma pós-graduação pela Universidade de Liverpool em segurança da informação. Então, há quem possa dizer que eu sou um hacker, mesmo que eu não trabalhe com isso hoje em dia. Deixa eu jogar no Google. Tá no LinkedIn isso? Não atualizo meu LinkedIn há muitos anos. Então, essa terminologia aí, isso é muito coisa de reportagem do Fantástico, assim. Certo. No meio mesmo, ninguém usa esses termos. É hacker mesmo e O foda-se. pessoal fala mais em termos, assim, o pessoal faz mais a diferenciação em white hat, grey hat, blue hat, a cor do chapéu, né? Isso tem a ver com, isso é uma referência aos filmes de faroeste lá da época do John Wayne e tal. Quem já viu esses filmes aí sabe que o bandido no filme de faroeste, você identifica imediatamente quem é por causa do chapéu preto. Aí o hacker malvadão é o black hat. O white hat é o John Wayne era sempre o white hat, era sempre o cara do chapéu branco.
que ele era o xerifão, o cara bonzinho e tal. Dá tiro em todo mundo e tal, mas Então o Zé Pilintra é do bem. Claro, pô. É lógico. Papel branco. Mas alguém duvida disso? Ah, o que mais tem é ouvinte que duvida. Tenho certeza. O Grey Hat é o cara da moralidade duvidosa ali, é o Clint Eastwood nos filmes de faroeste, que você nunca sabe qual é a dele e tal. Ele, ao mesmo tempo, é um fora da lei, mas ele não tá ali pra ferrar com ninguém, ele tem uma ética de trabalho e tal. Então essa é mais a diferenciação que eu escuto no meio, assim. Esse lance de cracker e tal, isso é... Eu acho que tá um pouco defasado, pelo menos nos círculos que eu frequento, assim. Se você frequenta... Isso aí não tá no passado, então, não. Opa! Então. Alô, pessoal da BI. Abraço. Eu ia comentar que pra mim, que já sou de outra geração, cracker pra mim era mais programas pra você burlar coisas que você tinha que pagar. Então você vai craquear. Não, mas é o crack. Aí você pega o software craqueado. Isso. Exatamente. Que alguém já se deu o trabalho de pegar o programa, piratear pra você e te dar um gerador de chave, né? Uma porra dessa. Isso. Vocês têm noção que tem gente que tá escutando isso agora e não faz ideia do que a gente tá falando? Não faz ideia. Não é nem pela questão do não saber o que é, tipo, da falta de conhecimento, que ninguém é obrigado a saber disso. Mas pela questão geracional, da molecada que nunca foi obrigado a baixar um keygen, pegar um código com aquelas músicas eletrônicas Diamond Tools. de russa, né? de beat, né? E, cara, que época, né? Que época que, graças a Deus, não volta mais. Editar o Tumblr em HTML e hoje não consegue ler um parágrafo sem esquecer o que acabou de ler. Nessa época que não tinha ChatGPT, né? Pois é. Nessa época que a Adobe não cobrava assinatura. Então, né, gente, as coisas assim. É pago. Paga os cambal. A gente vai pegar o bagulho craqueado e vai usar essa porcaria. Exatamente. Ninguém nunca abriu o prompt de comando e digitou delete C2 pontos. Porra, a galera quer muito... Sabe um negócio que eu não consigo ultrapassar? É o seguinte, pagar por stream. Gente, eu baixava coisa na internet pra assistir os filmes. Eu não consigo parar de baixar. Ô, Jay, eu descobri semana passada, quem joga online em videogame tem que pagar pra jogar online, pô. Não! Como é que é? Não. A internet é livre, eu não vou pagar nada. Eu não sabia. Jay, a internet não é livre já tem alguns anos. Perigo uma década aí. Tá morta. Inclusive, está morta. Eu não sabia, sério. Eu fiquei muito surpreso. Os amigos que jogam Helldives, aí eles falaram, não, a gente só pode jogar porque eles estavam reclamando que ia aumentar. Eu falei assim, gente, só não pagar, pô. Mas se a gente não pagar, a gente não joga. Sim, não, é que se não pagar a Sony aqui e tal, o jogo tu não pode jogar online, não. Os jogos pagos você não pode jogar online. Falei, como é que é? Falei, vocês estão de brincadeira. Pois é. Merda. Então, eu não consigo ultrapassar o stream. Porque, tipo, mano, eu ia no fim do mundo da internet pra poder achar o negócio pra eu ouvir, o negócio pra eu ver. Agora eu pago e tem uma locadora lá pra mim. Não, eu vou baixar, eu vou procurar o torrent. Gente, vamos voltar pro tema? Vamos voltar um pouquinho pro tema? Vamos? E galera, deixa eu interromper essa conversa aqui. Eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra você. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua audiência, sua paciência e a você que tá sempre aqui com a gente. Quem tá mais aqui com a gente sempre é a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. E você aí, ouvinte do Mundo Freak, presta atenção nesse chamado urgente, porque ele é pra você que tá de olho no seu futuro e no futuro de todas as coisas. E é claro, pra quem quer aprender de verdade como a inteligência artificial pode transformar as coisas, o mundo, inclusive a sua carreira. A Alura, em parceria com o Google Gemini, está lançando mais uma edição histórica da Imersão IA. São 5 aulas gratuitas para você aprender do zero a usar a inteligência artificial mais avançada do Google para criar prompts poderosos, automatizar tarefas e até desenvolver agentes autônomos. Sim, robôs digitais que executam tarefas sozinhos por você. Tudo isso sem precisar de qualquer conhecimento prévio. É isso mesmo, você vai aprender com especialistas renomados como o Fabrício Carraro, do podcast IA Sob Controle, o Luciano Martins, do Google DeepMind e a Valquíria Alencar, da Alura. E além das aulas, tem certificado, projetos práticos, comunidade exclusiva e premiação para os melhores projetos. Mas fica o aviso, as inscrições são por tempo ilimitado, aproveita que é gratuito. Pode ser para você que tem conhecimento zero e quer aprender mais sobre esse universo. Pode ser para você que tem noções básicas e quer tirar o projeto do papel. Ou seja, é para todo mundo.
Então corre, não deixa pra depois. As vagas são limitadíssimas. Corre agora no link que eu vou deixar no post desse episódio. Link único aqui do Mundo Freak para você já acessar, mergulhar de tobogã nessas aulas incríveis com a imersão Alura e Google Gemini. Então, aproveita também. Se você tiver um pouco, André, onde é que tá o link? Onde é que tá o link? Vai lá além do post do nosso episódio, lá no nosso site, no mundofreak.com.br. Você vai lá no nosso Instagram. Se você estiver meio perdido, dá uma DM pra gente que a gente te insere lá. Beleza? Garanta a sua vaga antes que acabe. Transforma aí a tua curiosidade em poder com a imersão IA da Alura com o Google Gemini. Totalmente gratuito, totalmente online, totalmente essencial para você que quer mudar de carreira, para você que quer dar um upgrade na sua carreira e para você que quer descobrir os mistérios do mundo. Aproveite aí essa parceria incrível. E prometo que vai ser bem rapidinho, só vou dar o último recadinho da noite. Temos um anúncio da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/confidencial. Você sabe que o Mundo Freak é uma mídia independente e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Então vai lá no apoia.se/confidencial e nos ajude, uma pequena mensalidade. Você acha que é pouco, mas se todo mundo fizer um pouquinho, a gente já garante aí, ó, muito projeto bacana aqui no Mundo Freak. Então é isso, bora voltar aqui pro papo, que ficou muito divertido. E é isso, bora lá. Na origem da cultura hacker, eu tô ligado que é mais antigo do que isso, mas o negócio começou a se disseminar com um pensamento que era mais ou menos na linha de eu não vou pagar por um serviço que deveria ser livre. Deveria ser grátis. Isso eu acho do caralho. E isso começou antes de computadores, começou com telefonia. Verdade, né? Tem até aqueles freakers, né, que o pessoal fala, né, que era aqueles hackers de telefone, né? Isso. Tem uma referência muito obscura que eu vou dar aqui agora. Tem aquele filme que é odioso, um filme merda pra caralho, mas... O Núcleo, Viagem ao Centro da Terra. O Núcleo, exato! O Núcleo. Eu lembro. Eu adoro, tá? Assim, eu gosto. Eu gosto, mas ele é muito merda. Esse filme. Eu não vi esse filme. Pô, é ótimo. É ótimo. Nada, é ótimo. André do Contra, é ótimo. E aí tem um exemplo daquilo, né? Que os caras, eles contratam um hacker, né? Eles fazem aquela equipe para ir pro centro da Terra. Que é a história do filme, o núcleo da Terra, ele parou de rodar, né? E aparentemente isso é um problema. Eu sou burro, eu não sei. É provavelmente, assim, pra tu ver como é que esse filme é, né? Aí eles juntaram uma equipe... Aí eles precisavam fazer a ligação telefônica de graça? Não. É isso? O cara que perguntou assim, pô, esse magrelo aqui vai hackear o mundo inteiro? Pô, esse cara é incompetente. É o cara, eu sou incompetente? Ele pega o telefone do cara, hackeia com uma folhinha lá de papel e fala, agora tu tá com o telefone de graça pra sempre porque eu hackeei seu telefone. O cara, porra, entendeu? É tipo isso. Ele sopra uma embalagem de chiclete no telefone... E faz um código sonoro e aí o cara tem ligação gratuita pra sempre. É esse o rolê. Mas esse bagulho de hackear telefone nos primórdios era muito nessa vibe mesmo. Tem o caso clássico do apitinho da caixa de sucrilho e tal. Sim. Apitinho da caixa de Não, sucrilho. essa história é fantástica. Que a caixa de sucrilho vinha com uma espécie... Não era uma flauta, era uma... Não era sucrilho, era o Captain Crunch. Era uma... É que não tem aqui, então eu já tô chamando de sucrilho, mas era outro cereal. Sim, era um itemzinho bem pequenininho pra criança brincar, soprando. Era um apitinho mesmo. Né? Um apitinho, né? E aí aquela porra podia ser usada pra hackear telefone, né? Era muito louco essa ideia, Caraca, né? nunca ouvi falar nisso. Então, o que eu sei foi de uns caras do grupo Drink or Die, aquele DoD, que eles criaram uma ferramenta pra burlar proteções de programas caros, tipo o Adobe e a Microsoft. Acho que isso foi em 2001, se não me engano. Ué, Adobe não quer usar inteligência artificial? É isso aí, bicho. É isso aí, vambora, né? Tá roubando o trabalho dos outros, ninguém pode roubar o trabalho deles. Exatamente. Sujo bonito. Olha os bonitos aí, né? Eu sou a favor. Foi tipo o ChatGPT reclamando que o DeepSeek tinha roubado eles. Tipo, agora não pode. Sim. Então, mas isso me conquistava muito quando eu era moleque, a ideologia da parada. E até, assim, hoje eu acho que eu mudei muito meu pensamento, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por esse tipo de lógica. E eu entendo que existe que é algo complexo. E eu sou muito averso a pessoas que querem dar soluções simples para problemas complexos. Então, cada caso é um caso, e etc e tal. Mas essa coisa de você ter a questão da liberdade com relação ao direito autoral, com relação ao acesso, é algo que sempre me conquistou quando moleque. O ouvinte que tá atento vai me perguntar, pô, Andrei, mas você, sei lá, você escreve livro. Então quer dizer que você topa não dar o seu direito, você não ganhar o seu direito autoral? Então, eu preciso comer também, né, gente? A ideia não é essa. Mas ainda assim, eu acho que eu consigo vislumbrar um mundo
em que o acesso à informação ele pode ser pleno e que existem outras formas e outros métodos de você se financiar, né? Existem várias discussões sobre isso, renda única universal, etc e tal. Mas é claro que isso é uma discussão extremamente complexa e não dá pra ser simplificada. Mas quando eu era moleque, eu adorava esse tipo de papo. Eu dei aquela referência do Bitcoin, né? Hoje virou outra coisa. Tem uma ideologia que foi super corrompida por trás, né? Era essa coisa hiper especulativa, cassino online. Galera rica tirando dinheiro de pobre, achando que vai ganhar dinheiro com o Bitcoin. A ideia geral é que era essa coisa de você descentralizar e ter uma internet de fato livre, e hoje não é mais, né? Hoje eu tinha um blog, e cara, ninguém derrubava um blog. Se eu não cometesse um crime muito grave, do tipo, sei lá, você consegue imaginar aí, ouvinte, um crime muito grave. Tipo, aquele site vai ficar pra sempre. O feed de podcast, por isso que, porra, eu sempre defendo o feed. O feed do podcast, nada derruba. O Spotify pode derrubar pela música do direito autoral. Mas, por exemplo, quem escuta pelo feed, se a gente publicar pelo feed, a pessoa tem acesso àquilo pra sempre. Então, eu sempre fui muito adepto desse tipo de lógica, né? Aqui, né? Tá começando a ter os takedown, assim, fora de plataforma também, na gringa. O tal do DMCA faz muito disso. Sim, mas aí é aquela coisa, né? É o lobby dessas grandes empresas que faz com que Sim. o Estado, né, se volte contra suas liberdades, né? Enfim, eu tô até meio... Parece que eu tô dando esse discurso anarcocapitalista e tal, que acaba virando essas porra aí, né? Mas a ideia geral era uma coisa muito mais idílica, era de um anarquismo mais anarquismo mesmo, né? Aquela coisa bem mais alternativa, de esquerda, etc e tal. Mas também tem um pouco dessa ousadia, né? Do cara que vai lá e derruba a porra do sistema americano, né? Aquela coisa meio Mr. Robot. Isso é uma parada que, porra, tu tem aquele tesão da coisa de, porra, de você derrubar um gigante com uma linha de código dentro de um cybercafé, que nem existe, né? Então, é que eu recentemente assisti um filme pro podcast que eu gravo, por sinal, que é o Horrorizadas. A gente assistiu um filme chamado Red Rooms. E tem uma moça que, basicamente, ela trabalha como... O bico dela é ser modelo, mas ela joga pôquer e aposta muito e acaba ganhando muito dinheiro. Tipo, essa é a profissão dela. Só que ela acaba se tornando obcecada por um caso de um serial killer. E daí mostra muito a diferença entre a Deep Web e a Dark Web, sabe? E como você hackeia, como que... Mano, ela conseguiu achar a senha da casa da mulher, tipo, da tranca da casa da mulher, em 3 cliques pela internet, sabe? E mostra a fragilidade da internet também, de como as pessoas conseguem entrar nesse mundo. E assim, é um filme de 2023. Isso a gente via década de 2000, né, gente? Quando teve aquela virada do século, quando explodiu de que, tipo, nossa, o mundo vai acabar porque os bancos não têm mais a conta a partir de 1999, né? Isso que eu ia falar, Andrei, é que essa imagem que a gente tem da pessoa no cybercafé escrevendo linhas de código infinitas e hackeando o governo, o site da NASA, o caralho, isso é muito fantasioso. Eu acho que na ficção, uma boa representação que tem do que é hacking de verdade é o Mr. Robot. Ele é o mais aproximado que tem do quanto é chato o bagulho de hackear, de quanto é um processo tedioso e feito em pequenos passos, assim. Você nunca consegue fazer uma coisa grandiosa do nada, ou sem ter uma pessoa infiltrada no sistema, ou sem ter informações que você não teria como ter acesso e tal. Pra quem não sabe o que tá falando, Mr. Robot é uma série de TV que fez muito sucesso aí na década passada e que, porra, eu acho do caralho. E ele vai para esse rolê da ideologia também, né? Que é muito da hora, né? Que é muito legal. E é um exemplo do hacktivismo, né? Que a gente deve falar mais tarde. Mas, assim, se vocês quiserem ter uma noção de casos da vida real, de como funciona o bagulho de hacking, como isso tem muito menos a ver com ser um gênio da programação e muito mais a ver com ter a informação certa e saber a quem perguntar e ter a manha de enganar as pessoas, tem um livro que é a biografia do Kevin Mitnick, um dos hackers mais famosos que já viveu, que é o Fantasma no Sistema. Eu recomendo essa leitura até pra quem não manja nada de computador, porque ele é muito tranquilo, assim. A biografia do cara, não é um livro sobre hacker. Não foi ele que escreveu O Arte de Enganar? Ele também. Esse livro é bom, esse livro é muito bom. Ele tem 3 artes. A arte da invisibilidade, a arte de enganar e outra arte aí que eu não lembro qual é. E tem esse que não é só dele, ele fez isso junto com um ghostwriter, jornalista, sei lá, que é sobre a vida do cara. Aí você vê que os grandes feitos da vida dele não é porque ele sentou a bunda no computador e descobriu um código super secreto que quebra todas as criptografias, não. É porque ele catava o telefone, ligava para uma determinada empresa e falava: oi, eu sou fulano de tal, sou o gerente da filial de não sei aonde, eu tô precisando aqui de uma parada, meu sistema caiu, me ajuda aqui.
e fala com as pessoas abrem a boca, as pessoas falam. Aí você vai lá, revira lixo da empresa e você descobre algum e-mail que foi impresso, aí você descobre que tem lá um rafa.jacaúna@empresa.com.br. Você fala, ok, tem uma pessoa chamada Rafa Jacaúna. Eu nem sabia. Beleza. Agora eu posso ligar para outra unidade lá que eu quero invadir e me identificar como esse cara, entendeu? Esse tipo de coisa é muito mais o hacking do mundo real do que aquelas doideiras que que a gente... quebrar na força bruta o código, né? Você tem um sistema milagroso que você pega um pendrive, espeta e todos os computadores desligam. Isso é muito fantasia mesmo. Cara, isso que você tá falando é muito do que a gente vê em muitos lugares sobre o tal do hacker pessoal, né? O hacker analógico. Você tem que ligar. Engenharia social. Exatamente, engenharia social. Você conversa com as pessoas e as pessoas vão te dando informações e você, no final das contas, descobre qual é a senha, qual é o nome do animal de estimação, aí vai lá e que recupera a senha. Isso, exato. Descobre um monte de informação. Quer saber uma fácil? Perguntar a data de nascimento da pessoa. Uma par de gente tem essa porra como senha. Uhum. Hoje em dia, até os sistemas estão até evitando do tipo, quando você coloca, fala, não, você não pode usar sua data de nascimento como senha. Antigamente era foda-se. Não, a maioria dos sistemas hoje em dia te força a usar uma senha com no mínimo 8 caracteres, que tem a letra maiúscula e minúscula, letras e números, e pelo menos um caractere especial. Porque quando ele é hackeado, o problema é do sistema, né? O sistema que ele não é seguro o suficiente, né? E mesmo assim, muitas vezes o sistema é invadido e as senhas das pessoas vazam. Aí a pessoa tem uma senha pra tudo. Aí, sei lá, se o sistema do Mundo Freak foi invadido e a pessoa tinha uma conta no sistema Mundo Freak e a pessoa usa essa mesma senha em outra coisa, aí o bandido lá vai entrar no Gmail da pessoa, vai tentar logar com a senha e muitas vezes vai conseguir. Aí, meu irmão, acabou. Porque se tem acesso ao e-mail, você entra em qualquer site e fala, esqueci minha senha. Aí já era. Então é bom também você usar senhas diferentes pra serviços diferentes. Então, né, é um rolê que eu acho absurdo, porque hoje, na maior parte dos eletrônicos, tablets, etc., você tem lá, tipo, esqueci minha senha, então você já deixa a senha gravada e ele já entra automaticamente. E eu nunca usei isso. E eu reparei que, às vezes, meu próprio computador pede, não, só coloca aqui o seu dedinho que tá tudo certo, então você quer recuperar sua senha e já era. Entrou. Eu falei assim, gente, não é assim que vai ser as coisas. Tá muito fácil, pra falar a verdade. Cabe ao usuário levantar as paredes, né? Usar autenticação em 2 fatores, aquelas coisas chatas todas que a gente fala, que saco. Mas se não quiser rodar, tem que fazer isso. Tem jeito. O segredo é, usa palavra errada como senha. Sempre funciona. Problema. Preda. Minha vida inteira foi tipo isso. O pessoal da engenharia social já sabe como quebrar a senha da dia. Durante muito tempo, sabe a palavra mafagafago? Não. A minha senha era magafagafo. A palavra errada. Tipo, já é uma palavra absurda. Mas eu acho que magafagafo é o certo, hein? Não, é mafagafago. É? Cara, imagina se a gente tá fazendo certo porque ela tá errada. Agora eu buguei. Não, é mafagafago. E eu usava magafagafo. Enfim, eu não sabia nem que essa palavra existia de verdade, então tá bom. Então, aí ó, é isso, gente. Essa é o segredo. Mas voltando aqui pro mundo dos hackers, que é claro que a gente não saiu dele, né? É interessante porque a gente tem aí a história da internet toda coberta sobre eles, né? Se hoje a gente tem esses 2 fatores, a gente tem todas essas questões, e hoje em dia a gente tem até um problema muito maior, né? Que é a quantidade de informação que a gente despeja online. E isso também se torna material para engenharia social de graça, né? Você abre o Instagram da pessoa, você sabe onde ela mora, você sabe quem ela é. E hoje em dia a gente tem uma pauta aí que a gente tá preparando aí sobre deepfake, não vou nem entrar muito nessa história. Mas, cara, você consegue gerar inteligência artificial, a imagem da pessoa, às vezes até por vídeo, por voz, só utilizando esse material. E olha que interessante, já teve casos, né? Não vou puxar aqui agora exatamente qual empresa, de que executivos entraram em reunião e a pessoa que também era executivo falou, eu preciso que seja depositado 2 milhões nessa conta pra pagar esse rolê XPTO. E era o cara, entrou tipo assim, num Zoom desses da vida, entrou eu vi isso aí. numa chamada ali, e era o cara falando com a voz do cara, e tudo aquilo era inteligência artificial, a galera fez e a conta desapareceu. Isso também é engenharia social de uma certa forma, né? Pra tu ver o nível que a parada chegou, né? É isso aí. Essa eu acho que é a maior ameaça nos dias de hoje, cara. Os golpes que a galera aplica, em sua grande parte, são engenharia social. Cara, no mundo onde
a pessoa telefona pra mãe, pro pai, e alguém fala assim, mamãe, socorro, fui sequestrado. As pessoas acreditam. Uhum. Putz, a inteligência artificial vai enganar muita gente, é velhinho, é criança, é adolescente, é adulto, vai levar todo mundo no bolso. Essa é a questão, nem precisa ser algo muito complexo, né? Só precisa você receber uma ligação de madrugada, com uma voz meio gritando, meio gemendo, que você não consegue identificar exatamente o que é, e o teu filho tá na rua, e você fala, fudeu, o cara foi sequestrado, vou ter que depositar o dinheiro na conta. Então nem precisa de exatamente uma coisa muito elaborada pra você arrancar dinheiro de alguém dessa forma, né? Você mexe com o emocional da pessoa, né? Minha família nunca teria esse problema. Isso é mais triste do que legal, Jay. Não, é até bom pra eles. Eles ficam bem, eles não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Vamos falar dos ataques mais comuns aí que o pessoal faz, né? Eu acho que tem muitas coisas aqui que ainda existem, né? Naturalmente, mas eu lembro que isso era realmente o terror, porque, beleza, dá pra você derrubar uma grande rede social ou coisa nesse sentido, né? A gente viu recentemente acontecer com algumas coisas. Por exemplo, com o ChatGPT da China, o tipo DeepSeek, né? O DeepSeek tava recebendo ataque quando ele foi lançado, né? Isso é muito interessante, que tem hackers que são contratados por empresas para atacar concorrentes, né? E governos que contratam hackers para atacar outros governos, né? Diz que o governo do Irã, ele teve que dar vários passos para trás na pesquisa atômica por causa de um desses ataques hackers nos centros lá de... Cara, essa história é muito cabeluda, tem muito detalhezinho. Volta e meia aparece informação nova. Tu lembra desse rolê? Cara, eu lembro vagamente, mas tem um papo de que os computadores que o governo iraniano... Não sei se a gente pode falar a marca aqui ou se o jurídico impede, mas os computadores que o governo iraniano estava usando nessa instalação de pesquisa para desenvolver combustível nuclear para eventualmente ter uma bomba atômica, né? Não só uma bomba atômica, mas usina e tal. Tem tudo que a energia nuclear traz consigo, né? Mas a primeira coisa é você fazer o combustível. Então você tem que botar o... Como é que é o nome do processo? Não é refino. Enriquecimento. Obrigado, Jaca. Os caras estavam desenvolvendo isso daí, tava bem encaminhado e tal, e os computadores que eles usavam era da... Aparentemente, supostamente, que é uma empresa americana, daquela com águia, bandeirinha, americano, sabe? Ela colocou um backdoor no hardware dos computadores. Caralho. E isso possibilitou que o governo americano... Calma aí, mas o que é backdoor, Vinícius? Backdoor é quando uma pessoa tem um acesso prévio a um determinado sistema informático. Boa. E coloca ali uma porta de acesso aberta, na verdade fechada, mas que só ela tem a chave. E que, se for uma coisa que nunca foi explorada, isso são chamados de ataques de dia zero, porque é o 0º dia em que alguém ouve falar daquele ataque, não existe proteção contra isso, porque ninguém está preparado. Então, existem hackers e grupos e empresas e tal que vendem ataques dia zero. Porque o que acontece? Você vai fazer um ataque com uma falha de segurança conhecida, tá? Existe uma grande possibilidade que, na hora que você estiver explorando essa falha de segurança, o cara de segurança do lugar onde você está tentando atacar já esteja ciente desse negócio, já tenha tomado as medidas de precaução para evitar que aquele negócio aconteça. É tipo assim, tem um país em guerra e a gente sabe que se a gente for atacado, vai ser por aquele caminho que seria o mais acessível possível. Isso. Então a gente vai colocar vários... É uma doença que já tem remédio. Mas isso. É que nem todo mundo conhece o remédio, nem todo mundo comprou um remédio, saca? Mas o remédio tá ali. A vulnerabilidade de dia zero, não, porque ninguém sabe daquela porra. É como se fosse uma nova doença criada em laboratório, já que a gente tá usando essa analogia. E uma determinada empresa que forneceu os computadores pro Irã guardou essa vulnerabilidade com todo carinho, ela não gastou esse cartucho, e quando chegou a hora, ela entregou para o determinado departamento do governo americano, que executou uma ação de ataque e zoou o barraco, assim, acabou com o sistema dos caras e atrasou em alguns anos o processo. Tipo, há relatos, é difícil da gente saber porque é a mídia ocidental falando do Irã, né? Que a mídia iraniana falando do Irã também não é confiável, então não dá pra saber o que aconteceu de verdade. Mas há relatos de que houve dano físico nas instalações por causa do ataque cibernético. Se eu não me engano, eles fizeram uma série de coisas, entre elas, além de apagar as informações de pesquisa e de backup, eles ainda danificaram todos os cilindros que faziam enriquecimento, fazendo eles acelerarem de infinito. Isso aí. Foi isso mesmo já. E aí danificou todos os equipamentos,
botou pra fuder mesmo. É tipo quando você bota um liquidificador girando no máximo durante horas, assim. O negócio vai queimar o motor, sacou? Mais ou menos isso. E assim, se a gente tá pensando, isso foi um caso isolado, os Estados Unidos é uma nação horrível. Os Estados Unidos é uma nação horrível, mas esse não é um caso isolado. Acontece o outro lado também. Eu já trabalhei diretamente num determinado mercado ligado à segurança, em que havia vários fabricantes do mundo tal, e a gente estava sempre ligado no que estava acontecendo, e tinha um determinado fabricante chinês que tinha preços surpreendentemente baratos dos seus equipamentos, e mais tarde a gente veio descobrir que a empresa em questão era subsidiada pelo governo da China e que eles vendiam os equipamentos de segurança eletrônica com um backdoor. É isso. Então é foda, cara. É muito complicado. Por isso que o pessoal de embaixada, tal, quando vai ter uma missão diplomática que seja sensível em termos de segurança da informação em outro país, eles fazem questão de só usar equipamento de nações amigas ou nacional mesmo, se tiver. Porque é foda. Eu só me lembro da questão da Dilma utilizando também foi hackeado nesse rolê, tipo WhatsApp e tal. Uhum. Então, o Bolsonaro tinha vários grupos no WhatsApp. Falei, bicho, vai tomar no cu, mano. Não, no Brasil é um show de horrores, né? Mas aí já é outro caso, né? Isso não é vulnerabilidade de dia zero, não é backdoor, isso é só burrice mesmo. Uhum. Teve um caso, acho que foi recente, acho que foi ano passado ou esse ano, de uma empresa. Agora eu não lembro se ela foi. Eu sei que era uma empresa de criptomoeda, não sei se era europeia ou americana, algo assim, ou da Coreia do Sul, enfim, que foi hackeado por supostamente a Coreia do Norte. Os caras roubaram um papo de. Eu não lembro se foi 400 milhões ou 4 bilhões em criptomoedas. E, sim, foi uma engenharia social que os caras fizeram de alguma forma, que ninguém sabe como é que é, mas basicamente, quando o banco de criptomoeda foi transferir dos seus backups offline para a rede, eles transferiram para uma carteira do pessoal hacker. Isso daí não é já uma questão de engenharia reversa também? Nesse caso, o que eu lembro que eu fiz a pesquisa, eles falaram que, de alguma forma, que os caras não sabem como, os caras conseguiram entrar nos computadores e mudar. É como se fosse eles mudassem o código de barra do seu boleto. Uhum. Quando você foi pagar aquele boleto, em vez de ir pra conta da empresa que tá pagando, foi pra outra conta. Você vai pagar a conta de luz, aí você vai lá, em vez do nome da concessionária, tem lá Jorge dos Santos, né? Se você não ficar de olho, você paga a conta de luz pro Jorge dos Santos e já era. Então. Pior, às vezes, assim, aqui no Rio de Janeiro, você é light, assim, você não é de energia. Em vez de ser light LTDA, é lighting, com N assim no final, LTDA. Aí tu vai lá e paga. Aí tem... Uma parada que rola, principalmente em site de compra, é a técnica que a Jay tem de fazer a senha errada, é quando a galera digita o nome do site famoso errado. Sim. Então, sei lá, vou dar um nome aqui, sei lá, Amazon, e coloca o Z no lugar errado, por erro de digitação, o hacker comprou aquele domínio, replicou o site da Amazon, e você entra na Amazon, e tem todo o sistema. É igualzinho. Uhum. É exatamente igual. Já aconteceu com uma amiga com o site da Olímpicos. Ela me mandou o site da Olímpicos com tipo uma promoção de um tênis de corrida muito maravilhosa. E daí era tipo Olímpicos, a marca Olímpicos tem o Y, né? Esse Olímpicos era só com o I. Eu falei assim, mano, não é o site. É muito sutil. Quem tá ligado, né? Então a gente pode falar, a gente já citou alguns, né? Como isso é usado governamentalmente falando, como isso é usado para espionagem industrial entre empresas também. E vamos falar um pouco dessas técnicas aí nesse sentido. A gente tem os famosos, eu citei do DeepSeek, né? Um dos mais famosos ataques é o famoso ataque DDoS, né? Que hoje em dia você tem um sistema que é muito antigo, né? Não é nada novo, que é chamado Firewall, que costuma ser uma espécie de redirecionador do seu site, que quando você está acessando, na verdade você não acessa diretamente o site. É como se você fosse obrigado a pegar um outro atalho que vai dar para um muro, e a partir do muro tem um guardinha e fala, você pode entrar. E aí ele deixa você entrar no site. Isso hoje em dia, a maioria, sei lá, quase 100% dos sites, no mínimo tem que ter essa parada, né? Porque uma das paradas força bruta que mais se utilizam são os ataques de força bruta. Um deles, o ataque DDoS, né? Que você inunda o site de acesso, você coloca milhares e dezenas de robôs. Muitos desses robôs, inclusive, são de computadores já infectados com vírus, né? Por exemplo, você tá mexendo no seu computador, ele tá meio lentinho. Instalou a barra do Baidu lá no seu navegador?
né? Não, mas e aí o seu computador vira um computador zumbi, tipo, você usa normal, você não percebe o que tá acontecendo, ele fica meio lentinho de processamento, você não entende exatamente o porquê, e pelos bastidores do seu computador, ele virou um robozinho, que vai ficar acessando aquele site até aquele site cair, e existem benefícios de fazer aquele site cair, às vezes você só quer fazer o site cair mesmo, do tipo, pô, eu quero derrubar aquele site porque o site sendo derrubado, a empresa vai perder dinheiro. Sei lá. Mas na maioria dos casos é alguém querendo fazer uma ação ideológica. Seja, sei lá, o governo tomou uma ação impopular. Aí algum cidadão que não está satisfeito vai lá e derruba um site da agência do governo relativa a essa ação impopular. Isso aí acontece com mais frequência, sim. E pelo que eu sei, muitos desses ataques também podem explorar até outras vulnerabilidades e fazer com que você tome o controle do site. Eu não vou conseguir falar exatamente porque eu não sou da área, né? Tomar o controle do site é mais difícil. Com DDoS você não faz isso. Tem outros jeitos de fazer. Perfeito. Não, então show de bola, assim. E aí, por exemplo, a gente que usa vários tipos de... Eu vou mudar aqui porque eu também não vou dar essa lebre aí, mas quem sabe, sabe. Pessoas que, por exemplo, utilizam diversos desses sistemas aí de site, tipo WordPress, derivados, etc e tal, também tem dezenas aí de vulnerabilidades que são da própria plataforma, plugins que são instalados e coisas nesse sentido, com backdoors, ou então senhas que vazam e são utilizadas e você tem o acesso ao site, né? Você tem várias coisas e aí você tem o seu site no domínio da pessoa. Isso também é muito comum, né? Vou até fazer um exercício aqui. Quem tiver site no WordPress, por qualquer motivo, tem uma paradinha no painel que você dá uma olhada lá e você vê quantas tentativas de acesso não autorizadas você teve por dia. Eu tenho. Coisa pra caralho, minha gente. Eu tenho um blogzinho e toda vez que eu vou ver, tipo, quantas pessoas acessaram aquela postagem do meu blog. E daí eu vou ver, às vezes tem postagens que tem, tipo, acessos absurdos. E quando você vai ver, são esses caras que, tipo, estavam tentando acessar o site, um blogzinho de nada. Porque o WordPress, apesar de ser super fácil de instalar, de mexer e tal, se você não tomar um mínimo de medidas de proteção, ele é muito vulnerável. As vulnerabilidades são muito conhecidas e qualquer hackerzinho de meia tigela consegue acessar com relativa facilidade, assim. Não precisa ser um gênio. Isso não é um desafio, hein, gente? Vocês são gênios, sim. Então, daí eu tenho uma pergunta, por exemplo. Tipo, eu vou fazer o meu site de vendas, eu quero vender pulseira. E daí eu faço o meu site pra vender. Quando você faz uma compra, vai cair automaticamente na minha conta, né? Certo? Quando você faz a compra pelo site. Tem um jeito, então, Depende. do cara ir lá, hackear o meu site, modificar isso e as pessoas continuarem fazendo compras e daí pra esse cara que hackeou? Até tem. Se a pessoa entrar no seu site, você não estiver dentro de uma plataforma Segura. terceirizada de software as a service, assim, né? E você fez tudo, tal. Assim, primeiro, eu acho muito errado se você não é uma pessoa especialista, você querer fazer tudo, porque provavelmente o hacker sabe mais do que você. Tem pessoas especializadas pra poder criar um site pra você. E tem plataformas prontas que você pode comprar ou pagar como serviço, né? Que são relativamente seguras. Então, se você colocou no seu sitezinho de vender pulseirinha uma integração direta com as bandeiras de cartão de crédito, botou um Pix lá que cai direto na sua conta, você tá muito mais vulnerável a problemas desse tipo. Porque uma pessoa que tome acesso lá, ela pode trocar o Pix que recebe o dinheiro pro dele e já era. Você só vai vender, mas não vai ganhar nada. Ao passo que, se você tiver uma coisa chamada gateway de pagamento, Isso. tem vários aí. Esses caras agem como intermediário, eles vão dar uma mordida no valor que você receber. Você tem que pagar uma taxa, mas eles né? estão assumindo, tem que pagar uma taxa. Mas eles vão assumir parte do risco. Então, esses caras até demoram um tempo, assim, tipo, você recebeu um pedido e a pessoa pagou. A pessoa não vai pagar pra você. A pessoa vai pagar para esse gateway de pagamento. Esse cara vai sentar em cima do seu dinheiro durante um tempo e depois de uns dias que constatar que não teve golpe, que não foi pilantragem, que o pedido não foi cancelado imediatamente e tal, ele vai te fazer o depósito para uma conta que você tem estabelecido. É muito mais difícil você quebrar a cara usando essa técnica e eu acho que é o mais recomendado para quem não tem uma operação gigante e uma equipe para cuidar disso. Mas tem falhas, né? Claro que tem. E geralmente a falha é humana, né? E, assim, não dá pra considerar eles exatamente hackers nesse sentido mais, talvez, idílico do que a gente tá falando, assim, mas são os golpistas de internet, utilizam muito esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo comum? Você tem vários sites de compra de segunda mão ou de venda direta, do tipo assim, você tem uma lojinha, não precisa ser uma lojinha muito grande, você abre, não vou ficar citando nomes aqui, né, mas você sabe, o Comércio Livre, a AXL... O Comércio Pago. E aí a ideia geral é que, por exemplo, às vezes, o cara não consegue burlar
instalar aquele sistema do comércio pago. Tô dando um exemplo, não sei como é que é o sistema. E aí o que o golpista faz? Ele convence a pessoa, pô, é que eu tenho crédito na AXL. Então vamos fazer essa transação lá. Você pode até colocar lá teus dados que a AXL vai garantir. E aí você vai pra AXL. Só que aí a AXL tem uma vulnerabilidade que o cara conhece. E aí tem várias coisas que o cara pode fazer. Não liberar pagamento, o endereço que não existe. Enfim, tem várias técnicas aí que a galera usa pra dar golpe, né? A recomendação pra não cair em golpe não faça nada que não seja padrão. Se alguém vier com uma proposta muito milagrosa, suspeite. É essa parada. Porque o padrão a galera não faz, necessariamente. Porque assim, o golpe, de forma geral, só cai em golpe quem quer se dar bem. É boa, é verdade. É o iPhone de R$3.000, daquele site obscuro. O sapato super barato da sua amiga da Olímpicos. Aham, na promoção. É que a gente entende, pô. A gente, pô, o consumo no Brasil é muito caro, né? Tipo, pô, a gente tenta procurar as melhores oportunidades. Não tem nada errado em querer se dar bem. Só tô falando que essas pessoas são os maiores alvos. Sim, exatamente, né? É justamente engenharia social. Alguém quer alguma coisa e a pessoa explora aquela vulnerabilidade socialmente falando, né? A gente tem os famosos vírus, né? Por e-mail. Cara, isso é uma coisa que muita gente se pergunta até hoje. A galera ainda cai nisso, gente. Cai, Claro que cai, Vinícius. Não é possível. 2025, galera. Ninguém nem usa mais e-mail. Quanto mais vírus de e-mail. Eu uso Meu e-mail. querido, ó, Vinícius, vira e mexe aparece o quê? Algum youtuber grande com milhões de seguidores teve o canal hackeado. Não, tudo bem, mas é vírus de e-mail? Não, então. Aí você vai lá e vai descobrir como que ele teve o canal, o Instagram, o YouTube dele hackeado. Recebeu uma proposta por e-mail, de divulgar alguma coisa interessante, com dinheiro maneiro. E aí a pessoa mandou o link do contrato, mandou o link de não sei o quê, mandou o link da puta que pariu. A pessoa vai lá e clica. O Andrei já caiu. Aí clica, Aí nada, vai tomar no cu. não acontece nada, a pessoa... Pô, não aconteceu nada, eu acho que não abriu, aí clica de novo. Eu não sei o quê. E nisso já tá comendo solto alguma coisa ali, do que o cara instalou, né? Sabe uma coisa que rolava direto em rede social? Hoje em dia não cai isso porque hoje em dia a galera tá pagando de trouxa aí o selo verificado. Mas rolava muito com uma galera que começava a crescer muito rápido, só que era pequena, às vezes molecão, e vinha um perfil se dizendo dono da plataforma, se dizendo moderador da plataforma, falando, pô, a gente viu que seu perfil tá crescendo, a gente vai ceder pra você o verificado. Aí a pessoa queria o verificado porque isso dava um puta destaque. E aí o que a galera fazia? Não, então, você vai ter que me dar a sua senha e o seu login. A galera fala, não, e é tipo, essa é a parada. A galera faz a parada sem pensar. E não é chamando a galera de burra, não. É porque a pessoa fica tão afoita pela oportunidade. Ela quer se dar bem. Ela quer se dar bem. E aí a galera pega, e aí fudeu. Aí não devolve. E, mano, e a rede social, boa sorte você tentando recuperar login quando você não é ninguém. Porque não acontece. É mais fácil tu criar uma nova conta. E as plataformas querem que isso aconteça, inclusive. Eles não movem a bunda pra esse sentido. Galera, plataforma de rede social não é teu amigo. Pelo contrário, o que for pra te fuder, essa galera vai fazer. Sem sombra de dúvida. É aquilo, se dê a devida desimportância, entendeu? Não pense assim. Que bonito. Mano, a galera sabe do problema de moderação, sabe que rola push anti-vacina, sabe que rola fake news pra caralho de eleição, às vezes até impulsiona, essa galera sabe. Então assim, eles não estão nem aí pra você, mano. Essa galera mata gente na fake news, deixando a parada moderação. É moderável a parada. Porque, tipo, mano, conteúdo de pornografia infantil, a parada cai na hora. Tirando esses Telegram da vida que tem, né? Porque foda-se, porque é russo, né? Russo não se importa. Que aí é outro nível da parada. Andrei, pelo amor de Deus. Não, mas caralho. Não tô falando que o problema. Não tô criticando os russos, né? Tô falando do Estado, a Rússia, né, cara? Sim, deixe claro. Cara, um beijo pros nossos ouvintes russos aí. Cara. Eu não falo muito de brasileiro, não. Porque puta que pariu. Que brasileiro sai do país pra fazer merda também não tá no gibi. Um também que tava dando medo pra caralho na década passada era aquela coisa daquele vírus que trancava a tua máquina e liberava mediante pagamento, né? Como se fosse um sequestro da máquina. É, o hijack. O hijack, né? Que isso começou a rolar muito, principalmente com empresas muito grandes. Que alguém instalava alguma parada, aquilo entrava no sistema e simplesmente trancava todos os arquivos. Se você é uma pessoa normal, provavelmente você deve perder alguma coisa, mas talvez você não perca tanto. Agora, por exemplo, uma empresa inteira, às vezes ela tá perdendo anos de desenvolvimento de um produto. Vai falar. Vai falir. São milhões e milhões de dólares em risco. E a galera paga, mano. A galera paga. Aí eu vou dar a dica aqui pra todo mundo. Tenha um backup. Tenha disquetinho. Que aí se o maluco falar, vou apagar seu computador, você faz só um joinha assim pra ele
Falou, irmão. Vinícius, vou dar uma dica que parece óbvia, mas é uma dica muito boa também. Que é soma com o seu. Tem um backup offline. Offline. Você pode até ter um na Isso. nuvem, mas tem aquele HDzinho externo também e tal, caprichado. Ó, isso eu fiz com a minha tese de mestrado, tá? A minha tese de mestrado, eu tinha ela num pendrive Com aqui certeza. guardado. Porque, tipo, todas as versões que eu terminava uma versão, o medo daquilo não ser salvo, ou então eu perder, eu salvava na minha máquina, eu salvava no pendrive, eu salvava no iCloud e salvava no Drive. Ainda mandava pra você mesma por e-mail. Tudo, tá? Tudo. Se bobear, tenho até conversa no WhatsApp lá pra mim mesma com os arquivos, porque, assim, se eu pudesse escrever minha tese na mão, eu acho que eu escrevia também. Lá no distante ano, sei lá, os 2010, quando eu trabalhava em escritório, o advogado, o dono do escritório, tinha 3 backups. 2 eram físicos, que eu fazia pessoalmente 2 HDs externos separados. Fazia copiava os arquivos todos do escritório, depois copiava outro uma vez por semana. E aí ele tinha um na nuvem, que era para a rápida consulta. E eu não sei se o seu chefe fazia isso, Jaca, mas a boa prática com backup físico é, se você tiver mais de um, não guardar no mesmo lugar. Não, ele levava para casa. Se o lugar pegar fogo, ou Ele levava se alguém pra casa. roubar, ou tiver uma enchente, não adianta nada você ter 5, porque vai tudo pro vinagre junto. Então, ele tinha 2. Um ele levava para casa toda semana. Toda sexta-feira ele levava embora e só trazia na próxima sexta para eu copiar, depois ele levava de novo. Uhum. O outro ficava no escritório e aí ainda tinha um na nuvem. Então, cara, Sabe uma coisa que eu faço? Eu tenho um HD externo com todos os episódios do Mundo Freak. Boa. olha só. Se um dia derrubarem, porque isso também... Ah, tá em nuvem, mano. Isso não, você sabe que isso não existe na vida real, né, gente? Uhum. Não. Isso é um hardware em algum lugar, sei lá, em Oklahoma, sei lá onde que guarda essas porra. Uhum. Físico. Deixa eu te perguntar, não é por isso também que os bancos, eles usam determinado sistema de armazenamento de informação que é, tipo, super robusto por causa disso também? Por causa desse medo de invasão de informação? Qualquer sistema crítico tem que ter backup em múltiplas localidades. Sendo um sistema de um banco, por exemplo, esse sistema não é pequeno, eles são vários servidores, né? Então são muitos servidores em vários lugares e tem vários níveis de redundância, inclusive tipo dentro da máquina. Assim, ao contrário do nosso computadorzinho de casa, que quando muito tem 2 HDs, esses computadores, assim, eles armazenam os dados em umas máquinas que tem 30, 40 HDs ali. Não, ocupam prédios, Né? são prédios. Não, eu sei, mas são prédios com várias dessas máquinas. E qualquer HD desse que venha a falhar, ou até 2 HDs dentro de uma única máquina, o sistema se autocura, se regenera, avisa uma pessoa, o HD 3 da máquina 824 deu pau, a pessoa consegue trocar o HD sem desligar, tal. Os sistemas são muito robustos. E fundamental é ter múltiplas localidades e múltiplas vias de conexão para cada uma dessas localidades. Porque suponha que, por exemplo, beleza, tenho as melhores máquinas espalhadas em 8 data centers espalhados pelo mundo e todos estão usando a internet do Elon Musk. Aí, meu irmão, você acabou a internet, se o cara não gostou, se você xingou ele e o cara derrubou a sua internet, você se fudeu do mesmo jeito. Você não perdeu os dados, mas você perdeu acesso a eles. Então você tem que ter mais de uma via de comunicação também com esses dados. Senão acontece igual no filme Clube da Luta, né? Os caras podem lá o prédio dos servidores de cartão de crédito, aí acabou. Pois é. Pra fazer aquilo ali no mundo real ia dar trabalho. O próprio Mr. Robot, né? Ele precisa usar um artifício da fantasia, que é você tinha a A-Corp, né, a Evil Company, como sendo a empresa geral de rede social, de cartão de crédito. Então era tudo a mesma empresa, né? Uhum. A gente sabe que não dá pra você derrubar tudo isso o sistema numa tacada só, né? Pelo menos eu acho. Cara, mas volta e meia cai uma nuvem que presta serviços pra grandes serviços e você percebe um apagão geral na internet. Sim. Não é geral que cai tudo, mas caem muitas coisas ao mesmo tempo. Então tem uma empresa que é também um grande comerciante varejista, que na verdade o grande negócio deles é vender espaço em computador, né? Quando cai o data center desses caras, aqui no Brasil pelo menos a gente sente uma porrada forte, porque um monte de site cai junto. Sim, imagino. Isso aí rola direto. De vez em quando um tubarão dá uma mastigada num cabo no oceano, né? Pois é. Vamos lá, hackers conhecidos.
A gente tem várias histórias, cara, que na época eu achava iradíssimo. Aqueles caras lá que desafiavam o sistema pra caralho, né? A gente tem um dos pioneiros do hackerativismo americano, que é o Kevin Mitnick. Que é o cara que eu falei do livro. Leia o É, livro que a dele. gente já comentou. Sim. Mas, porra, ele derrubou a Nokia, a IBM, a Motorola. Inclusive, a história dele inspirou filmes como War Games, que foram bastante sucessos e tal. Ele chegou a invadir o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Ele chegou a ser preso algumas vezes e tal, e hoje... E essa galera, assim, depois ele acaba sendo contratada como consultor, né? Porque, porra, a galera prefere contratar essa galera pra atacar o Irã do que simplesmente só deixar mofando na cadeia, né? Acho que é... Se eles quiserem fazer acordo, fazem. Se o cara fala assim, não vou fazer acordo não, então beleza, fica na cadeia aí, pensa um pouquinho, depois a gente troca a ideia. Beijo, tchau. A gente tá descobrindo aqui no episódio... Descobrindo não, então não sabe, né? Mas... Ninguém é teu amigo não, hein, gente. O amigo é tipo teu amigo que tá do ombro a ombro contigo aí. E no máximo, malha também, né? Às vezes também é um problema. A gente tem um grupo que ganhou muita notoriedade mundial, que foi o Anonymous. Que inspirou o Mr. Robot, Que né? inspirou bastante o Mr. Robot, né? A Máscara do V de Vingança. Eu gosto de um documentário que tem na Netflix, que eu não vou lembrar agora o nome, que fala muito sobre essa época, início dos anos 2000, essa galera meio forchan e etc e tal, que fala muito dessa época aí, desse hackerativismo da juventude versus contra o sistema e tal. Eu não acho que ele é um documentário excelente, mas eu achei ele muito nostálgico, que ele fala muito sobre uma época que eu participei, né? Eu nunca fui usuário de forchan, essas coisas assim, mas os fóruns de internet brasileiro, eles meio que compartilhavam muito dessa lógica, às vezes até do mesmo senso de humor, às vezes até a mesma forma de pensar dessa galera, né? E aí isso gerou algumas questões, que vai, por um lado, virou uma galera meio QAnon, que o forchan virou essa coisa aí, né? E uma galera que foi pro Anonymous, que foi essa galera meio anarquista, né? Antissistema e tal. Que, sendo bem honesto, na época eu era muito interessado sobre isso. E que eu acho que, apesar de ter sido bem sucedido um período, eu acho que ele... Porque tecnicamente você não sabe quem era, né? É claro que uma galera foi presa e a gente sabe quem é. Mas sempre teve essa coisa meio célula, né? Então, sei lá, eu posso criar uma conta online e falar que eu sou Anonymous, em teoria quem vai falar que sim e que não, né? Não tem o Vaticano do Anonymous, né? Mas que meio que a ideia era muito mais forte exatamente do que o poderio digital nesse sentido, né? Mas eu lembro que isso era um papo até 2013, assim, mais ou menos, que rolava bastante, né? A galera indo pra protesto com a Máscara do V de Vingança, né? E depois acabou virando o que virou, né? Gente, vou contar pra vocês, mas era a época que eu tava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e eu tava com a Máscara do V de Vingança na minha mochila. Mano, todo mundo... Aquela parada era do caralho. Pelo mano. amor de Deus, era assim, o ápice. Tanto que eu escrevi uma essay sobre anarquismo. Por sinal, continuo anarquista. Nossa, moldou minha personalidade. Sabe o que eu acho interessante sobre esse ponto que a gente tá falando aí do Anonymous? E eu lembro também que nós, no geral, as pessoas, não todo mundo, mas boa parte da galera, acreditava que tudo ia mudar. Agora fudeu. Tinha esperança. Mudou, né? Agora alguém tá batendo de frente com o sistema, vai mudar o sistema. Agora vai. Não foi. Né? Então, a gente sempre tem isso. Mudou um pouco, vai. Mudou, mas assim, Pra pior? não, é isso. Mas mudou. Esse é o problema. Então, muita gente vira pra esse momento aí, julho de 2013, e assim, não foi algo pontual, né? Rolou várias iniciativas ao redor do mundo, teve Primavera Árabe, que esse, e cara, teve uma parada que deu errado, foi essa parada aí. Que a gente tem que até dar graças a Deus aí que foi só enfim, não dá graças a Deus. Calma aí, Vinícius aqui. O Vinícius, Calma aí. mano, vocês estão perdendo. O Vinícius Estão hoje, ele perdendo. veio perfeito pra esse episódio. Ele tá com a máscara de V de vingança. Cara, mas essa parada, assim, mano, eu sei lá se isso é dor de crescimento, enfim, não sei, assim, mas é o problema quando a gente tem uma sociedade que é só indignada, mas muito pouco instruída nas coisas do mundo e que querem soluções muito fáceis pra parada. Muito provavelmente vai cair pro fascismo, porque é isso, né? Pessoas indignadas e frustradas Sim. com problemas econômicos e que qual é a solução mais fácil? Tem que acabar com essa minoria porque tá roubando emprego, porque tá envenenando as famílias e sei lá, qualquer merda dessa, né? Mas voltando aqui, né? A gente tem o Adrian Lemon, que ele foi conhecido como hacker sem teto, que ele invadiu grandes organizações como The New York Times, Yahoo, Microsoft, né? E ele era conhecido dessa forma porque ele utilizava muito redes públicas, né? Cafés, bibliotecas, etc e tal,
pra evitar ser rastreado, né? Ele chegou, inclusive, ele tinha essa pecha meio Mr. Robot mesmo, né? Em alguns momentos ele alertava vítimas sobre as falhas encontradas, né? Só que em vários momentos as pessoas consideravam que poderiam ou não ultrapassar limites aí, né? Contribuindo aí sobre essa questão ética de responsabilidade do universo hacker. Tem muitos hackers, inclusive, que eles não... Tipo assim, eles têm um interesse, muitas vezes, de vender, né, o seu conhecimento, né, que chega, por exemplo, num site e fala, ó, esse site invadi, esse site tem falha X, não quero foder vocês, tá aqui o acesso tudo de novo, mas eu fiz e eu posso te ensinar o que tem de errado, e aí você me contrata. E aí, enfim, a empresa vai ter que correr atrás daquela questão, né? A gente tem aqui o Kevin Poulsen, né? O famoso Dark Dante, que figurou como um dos jovens que invadiu vários sistemas governamentais e corporativos, e bastante talentoso. Também em outro caso, o Jonathan James, que ele foi o mais jovem a ser condenado por um crime cibernético. E também tem o Astra, né? Que é um hacker misterioso, cuja verdadeira identidade permanece um mistério. E que também tem várias ações hackers, né? Enfim, né? Você tem uma galera aí que ficou bastante conhecida, né? Você lembra de algum aqui que eu não citei, Vinícius? Que você lembra que teve uma história cabulosão? Não, cara. Mas, assim... É que esses caras, os bons mesmo, não são pegos, né? Assim, o próprio Kevin Mitnick, que eu acho que é o mais emblemático, no livro dele lá, conta o jogo de gato e rato que foi, do cara do FBI correndo atrás dele pra pegar esse cara. É um negócio difícil, cara. Você pegar... É um crime que, se você fizer bem feitinho, fizer uma vez só, você provavelmente não vai deixar rastro nenhum, assim, é bem complicado. Imagino que teve ego também, que deve ter, né, galera? Sim. O cara sabe que tá sendo perseguido e fala, quer saber? Vou fazer mais uma merda aqui. E também tem alguns hackers que não são necessariamente hackers, mas são chamados disso para pintar um quadro talvez mais negativo ali pro governo, porque tem questões tipo o Assange, né? O Snowden, né? O Snowden, que vazaram informações do governo, né? O governo Inclusive, o Snowden é meu colega de curso. Ah, é? Como é que é essa história aí? Não, o curso que eu fiz foi o mesmo que ele fez, após. Vinícius aí, ó, ele deve ter feito muito trabalho aí que a gente não sabe. Vinícius não, @Venâncio. Respeita aí a identidade da pessoa. Não, na moral, assim, tem umas paradas que eu não posso falar nem de brincadeira, mas tomando a cervejinha eu conto pra vocês depois. No final do ano vou aí. Olha, eu já soube já de umas histórias do Vinícius contou, eu vou falar, olha, rapaz... Balacobaco. A gente vai então pra cultura pop pra falar sobre esse universo que é super encantado, né? E vira uma parada muito fantasia, né? A gente tem o próprio Neo da Matrix, né? Que a gente não vê exatamente ele fazendo muita coisa até ele ser puxado pra fora da Matrix. E aí o hacker vira uma parada meio combate de Kung Fu com Muito bom. com mulheres gostosas de colã e... Muito bom. Né? O Andrei tá no modo eu não entendi Matrix, hein? Mas assim, Matrix continua anarquista de alguma forma muito intrínseca, Sim. né? Não tem nem como. Cara, o Matrix 4 foi a maneira mais Começou. genial de você hackear o sistema que existe, Puta mano. merda. Isso é verdade. Eu defendo o Matrix 4 até hoje. Eu acho que é genial. Eu acho que nunca a gente vai ter... Essa é a trincheira que você vai morrer, né, Andrei? Vai. não. Você escolheu essa trincheira. Mas eu concordo com o Andrei, eu concordo com ele. O filme é ruim de propósito, por motivos muito específicos. Sim. Quiseram matar a franquia. Aí a autora falou assim, vão fazer comigo ou semigo? Então faz comigo pra você ver o negócio. Comigo assim. Aí pagaram ela botou pra fuder. É bom Não, eu demais. não vou morrer nessa... Não vai ser essa trincheira que eu vou morrer, não. A trincheira que eu vou morrer vai ser defendendo o filme do Death Note. Ainda Essa vai ser a bem. trincheira. Não, mas essa aí eu tô contigo. Essa aí eu morro do seu lado. Caralho. Nossa senhora, pesado. Ó, Conversa tem um pesada. hacker da cultura pop que é de um filme mais meio antigo e não é tão famoso nem de perto quanto Matrix, que é aquele A Senha Swordfish, que é o Sim. feito por Hugh Jackman. E tem essa cena que o Vinícius estava falando do hacker que fica digitando loucamente no teclado. Com 8 monitores em volta, assim, e tal. Aí o Hugh Jackman digitando super rápido enquanto ele está Parece uma batalha, né? ele numa situação muito específica, assim, muito estresse. Aí a Halle Berry tá dando prazeres ali pra ele hackear um site. Aí ele hackeia. Enquanto está passando por situações estressantes. Ai, mano, eu nunca vou ver esse filme. Como é o nome desse filme? A Senha Swordfish. Cara, Perfeito. esse filme passava tanto no SBT. Eu nunca vi esse filme. Eu também nunca vi. É bom, é bom.
Passava tanto no SBT. É bom. Porque se ele já fala senha logo no título, mano, que os caras não vão nem ter trabalho É de um filme que descobrir. eu assisti algumas vezes. Eu não lembro exatamente se é ótimo filme, mas eu lembro que ele tinha um final maravilhoso. Então já quebrei o ritmo de vocês aí. Mas o final dele é muito bom. Deve ser uma merda esse final. Ai, caralho, isso aí. Porra, muito bom, Rafael. Nota 10. A gente acabou de citar aqui o Mr. Robot. E esse aí é o. Assim, eu gosto muito da proposta do Mr. Robot, mas tu tem que ter um saco pra aturar aquela lenga-lenga lá. Misântropa do cara, que é foda, mano. Gente, eu vou falar. Odeio Mr. Robot. Odeio. Ih, rapaz. Detesto. Crise no time. Que seriado chato do caralho. Eu gosto, mano. Eu gosto, mas é chatinho mesmo. Eu só vi a primeira temporada. A primeira temporada eu gostei. Eu também só vi a primeira, depois eu vou. Eu tô enrolando pra ver as outras com a Lívia. Só que a Lívia é uma pessoa difícil. Muito chato, não vai pra frente, fica de lenga-lenga. E você já entendeu. Ah, não dá. Não gosto de Mr. Robot, nunca gostei. Não dá pra mim. É o único. E olha que eu gosto dessa temática cyberpunk, anarquista, etc. O único que não desceu. Mas é um seriado muito bonito, muito bem produzido. A gente tem o próprio War Games, que a gente citou aqui, né? Introduziu essa ideia de que qualquer pessoa pode inadvertidamente se ver envolvida nessas questões globais em algum ponto, né? A gente tem o filme Hackers, mano, que foi, eu acho que uma das primeiras aparições que eu lembro, não sei se é a primeira, da Angelina Jolie, né? Desse filme? É isso mesmo. Eu não lembro de muitos detalhes desse filme, mas eu lembro que é super essa estética meio hackers legaiões digitando rápido pra caralho. E tem aquela estética tipo prata, sabe? De computador, de coisa reluzente. É, nos 90. É porque, né, vocês vão concordar que pro cinema tem que ter um visual. O cara dando Sim. 3 cliques no mouse, dando cliques no mouse e falando, toma aqui o programa foda, parece idiota. Então ele tem que parecer que está digitando numa velocidade muito louca, porque o sistema está lutando contra ele, é um combate, né? Então, Cara, mas essa é a minha habilidade hacker secreta. Eu digito numa velocidade sobre-humana sem olhar pro teclado. As pessoas que estão em volta ficam tipo, caralho, o cara é um hacker de filme de computador, assim. É muito sinistro, assim. Causa espanto. É o meu poder de herói, merda. Eu não Olha consigo aí. fazer código pra invadir sistemas milagrosamente, mas Digitar rápido. essa parte de digitar muito rápido tá garantida. Não, mas nem precisa, ninguém se importa. Você só precisa da estética. A gente já aprendeu aqui. Eu não consigo usar o Google Docs porque ele processa mais lento do que eu digito. Olha aí. Ó, o cara é pica, hein? Ou arroba Venâncio. Hashtag é foda, mano. É, agora eu vou te fazer uma pergunta importante, Venâncio. Você digita de forma correta? correto. Porque digitar rápido eu também digito. Não, correto. O problema é que quanto mais rápido eu digito, mais errado sai, entendeu? Se eu bater a cabeça... Eu trabalho com livro, Jaca. Tenho que digitar na velocidade da luz e certo, senão vou ter que corrigir tudo depois. Não sei, é uma dúvida que provavelmente um ouvinte falaria. Eu também digito muito rápido, só que errado. Então, né? Então, Não, certinho. tá correto, aí sim. Tem algum hacker que vocês lembram aí da ficção que a gente usa? Alguma coisa do RPG? Tem o Neuromancer, né, cara? Porra, Neuromancer, né? O bagulho é todo sobre hacker. É muito bom. William Gibson, né? Cyberpunk na veia. Só que, assim, eu acho que ele é menos fantasioso do que talvez esse Swordfish aí que o Jaca tá falando. Então, é o começo e o fim do cyberpunk, né? Porque o Gibson, ele traz o cyberpunk e mata o cyberpunk ao mesmo tempo. Mas é você que vai ler Neuromancer, leia antes, que também a gente não falou, que é o Master of Puppets, aquele seriado Ghost in the Shell. A gente não comentou de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, mano, é do caralho. A maioria das coisas que tem a temática cyberpunk vão ter algum momento de hackeamento ali, de um cara do Ghost in the Sim. Shell dividindo sim. o dedo em um montão e digitando pra caralho igual o Venâncio. Né? Isso. O próprio jogo É. Cyberpunk tem todo o lance de hackear e como você hackeia entrando no sistema, tem toda uma parada, tem todo um gameplay pra você fazer o hack. Shadowrun tem muito lance de hack também. Sim, e também a estética oriental, né? Principalmente em Tóquio, Japão, etc.
mas eu lembro muito de Ghost in the Shell. Eu lembro que eu fiquei obcecada em Ghost in the Shell. Mas eu tô falando dele porque seria muito interessante. Quando eu fui ler Neuromancer sem saber muito sobre cyberpunk, essas coisas, é um livro meio indigesto, né? Tipo, por mais que seja fantasioso, é um livro difícil. Então, volta e lê o mangá, que é super legal, de Ghost in the Shell, que vale muito a pena. Se quiser também um Akira da vida, e daí vai pra Neuromancer, que é um clássico dos clássicos. O que eu gosto do William Gibson é que a última trilogia que ele tá produzindo agora, que é do Periféricos, que até saiu uma temporada de série na Prime Video, eu acho que ele parou de escrever o terceiro porque a realidade tá chegando junto. O futuro distópico que ele planejou na parada tá acontecendo agora. Mas é essa mágica da ficção científica, né? A gente incrivelmente, estava eu, Rafa e Lívia, agora estamos eu, Rafa e Venâncio falando sobre isso. A ficção científica tem esse poder de hipotetizar, né? De chegar a considerações que são muito próximas da nossa realidade. Porque a tecnologia, ela vai sempre estar ali em diálogo com a sociedade. Então, prever isso aí é 2 tapas. Olha, tem muitos filmes da década de 80 que tem essa temática hacker, porque isso era o auge, né? De falar de computador e tal. Um deles que virou um clássico, ganhou um remake, aí fica por conta de cada um gostar, é Tron. Tron tem um pouco dessa temática de entrar no computador pra hackear ele. Aí você luta lá dentro, porque você tá hackeando, tá fazendo toda a quebra de código. É um Isekai, né? Praticamente. Isso aí, o Isekai é ali daquela época mesmo. Então, esses filmes da década de 80 e 90, eles são exatamente, em termos de gênero, na minha opinião, tá? É filme de fantasia. A única coisa que muda é a skin. É a mesma coisa que um capa e espada, assim. Só muda a skin. Perfeito, né? O mundo real é muito diferente, né? Então acho que é isso, gente. O que vocês acham aí? Faltou mais alguma coisa a gente falar? Olha, eu acho que a Guerra do Futuro, que já tá sendo travada muito, tá nessa base aí de equipes hacker dos países. Então isso é uma coisa muito atual, os países um hackeando o outro, os países derrubando o sistema um do outro. A China é acusada de invadir os Estados Unidos é acusado de invadir o sistema da China, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, da puta que pariu. Então isso aí também é alguma coisa muito importante, ainda mais numa medida que a gente está entrando num momento que, sei lá, drones estão sendo usados cada vez mais, robôs podem ser usados em alguns anos aí. Então esses sistemas... Inteligência artificial, Esses né? sistemas estão muito vulneráveis, então existem uma série de medidas e existe o computador quântico, que é o medo de todo mundo que usa criptomoeda, porque todo mundo tá com cagaço do computador quântico destruir as criptomoedas e tal. Tem toda a discussão sobre isso. Acho que valeu a pena aí fechar o assunto para depois não falar. Nem falaram da guerra digital. Fica aí a menção. Queria fazer 2 observações. Primeiro é uma recomendação de leitura. Sobre esse tema que o Jaca falou, que eu acho que talvez seja o ponto mais relevante aí da atualidade, que a gente vai ouvir falar muito sobre isso com o que está acontecendo no mundo agora. Tem um livro que talvez esteja um pouco... Talvez não. Com certeza está um pouco defasado, mas os fundamentos dele ainda estão válidos. É um livro chamado Cyber Warfare, de um cara chamado Jeffrey Caruso. Ele fala sobre guerra cibernética entre nações e quais são as capacidades de cada nação. Isso provavelmente já foi pro vinagre e tal. Mas conta vários casos desses, como a gente falou do Irã, por exemplo. E é um livro de não ficção. Muito bom. E eu quero fazer uma previsão aqui. A gente está mais perto do que nunca de ter um computador quântico funcional. E quando isso acontecer, criptografia vai pro vinagre imediatamente. Não adianta mais nada. Todas as senhas são facilmente quebráveis. Todo o conteúdo que você achou que estava seguro não estava mais. Então a gente tá para ver nos próximos anos aí, eu acho, uma revolução na segurança da informação de um jeito que nunca aconteceu antes. E aí, Vinícius, eu posso te falar o seguinte, somando isso que você disse, que um dos medos da galera da criptomoeda, por exemplo, eu vejo alguns vídeos com isso para ver o cagaço da galera, é que a desculpa é, não, mas quando inventaram o computador quântico, vão inventar também a criptografia quântica. Só que o detalhe é, quem desenvolveu o primeiro computador quântico que será usável, que será aplicável, que vai ter os meios para fazer, essa pessoa não vai contar para ninguém assim que descobriu, porra. Não, mas é que tá, Jaca. Tá muito mais avançado que isso. Pra fuder. A Microsoft já desenvolveu um chip chamado Majorana. Procurem aí no Google. Ele é uma realidade. O único, porém, é que ele precisa de uma temperatura muito próxima de 0 Kelvin para funcionar. Então, ele não é acessível para todo mundo. Então, é muito caro. Legal. Existe a tecnologia. Isso significa que todo mundo tem acesso? Não significa. Significa que algumas pessoas têm acesso e normalmente são as piores pessoas.
que são as megacorporações, os estados. Então nós aqui, meros mortais, a gente não vai ter acesso a essa porra. Não é uma coisa que vai rodar. Vou botar criptografia quântica aqui no meu computador pra guardar meus filmes piratas sem ninguém ver. Não, meu irmão, você não vai ter acesso a isso. A gente vai assistir, pra falar a verdade. A gente vai assistir o que vai acontecer. Pô, eu ia zoar no final do episódio. Nada faz sentido, compre tudo em Bitcoin, mas nem até isso, até a piada foi defasada. Já era. Tá defasada. Porque justamente isso, imagina, a corrida quântica vai justamente nessa direção. Quem chegar primeiro a criar esse computador e começar a botar ele para rodar efetivamente, para fazer coisas, essa pessoa vai poder, por exemplo, descriptografar Bitcoin e outras moedas digitais aos montes, pô. E aí perde o sentido. Isso é pensar pequeno, cara. Sim, eu só tô dizendo um exemplo. Acesso à informação é um bagulho muito mais relevante, principalmente se a gente estiver pensando em nações. Se é dos governos, exato. Daí pra frente. Qualquer coisa que você queira que fique segura, você vai ter que guardar offline. Sim. Essa é real. Só offline. A China e os Estados Unidos estão nessa corrida absurda, porque eles querem desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo. Um para invadir o outro e o outro para se proteger da invasão do outro. Então é uma corrida maluca. E eu quero saber quem é o Dick Vigarista. Provavelmente o Elon Musk. É a Microsoft nesse caso. É o Bill Eu também Gates. acho que é a Microsoft. Excelente, gente. Tá isso. Todo mundo com energia lá em cima. Esse episódio aí, mais uma vez, Mundo Freak. Galera, esperança, hein? Lutar, hein? Não quero ver essa coroa cair não, hein, princesa? Que horror. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, inclusive a galera que participou aqui junto com a gente no nosso episódio especial, né, que a gente tá gravando aqui hoje. E é claro que você pode fazer parte disso também, ajudando, e olha só, ajudando também a gente financeiramente. Fazendo o quê? Sendo um apoiador do Mundo Freak, nosso podcast independente, esse que tá toda essa... Cara, vocês sabem que a gente tá toda quinta-feira, desde 2013, vocês têm noção disso? Você não merece o seu cartãozinho de crédito colocado, aqueles R$10, porra, gente, pelo amor de Deus. Desde 2013 na internet, o Andrei ainda não clicou no link errado. Graças a Deus. É você que Pô, acha. André, você é o nosso guerreirinho. Apoia.se/confidencial, galera, pra você ajudar aí a gente. E eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão com a gente aqui hoje. Vocês são guerreiros. É isso, um beijo pra vocês. E aquilo, não olhe para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.